O segundo problema que nós vamos ver é de multiplicadores de Lagrange aplicado a um problema quando a gente tem duas restrições. Como assim? Anteriormente a gente resolveu o problema de maximizar ou minimizar f sujeito a só uma restrição, g igual a k. Agora nós vamos acrescentar mais uma restrição, h igual a c. Então agora nós temos duas restrições. Quando isso ocorre, essa segunda restrição acaba aumentando um termo aqui na expressão do gradiente. Então nós temos a f e o gradiente de f igual. Nós temos para g o gradiente de g vezes uma constante. Então para a restrição h nós vamos ter um gradiente de h vezes uma constante. E aí temos as duas equações, né, de restrições, g igual a k e h igual a c. E aí segue a mesma ideia. Depois de achar os pontos, resolver as equações, quem tiver o maior valor da f corresponde ao de máximo e quem tiver o menor valor corresponde ao de mínimo. Então vamos resolver o seguinte exemplo. Determine os valores de máximo e mínimo da função f igual a x mais 2y mais 3e restrito à curva de interseção entre essa superfície e esta superfície. Então aqui nós temos duas superfícies que faz a interseção e o resultado dessa interseção é uma curva que impõe restrições à função fxyz. Bom, essas superfícies, essa segunda superfície, se fosse no plano xy, ela seria a circunferência de raio 1. Mas considerando um problema que envolve três variáveis, então ela está no espaço. Então esta superfície é um cilindro circular reto de raio 1. E esta primeira superfície é um plano, a equação de um plano. Então nós vamos ter a interseção de um cilindro com um plano, que vai dar uma circunferência ou uma elipse, ou no caso geral vai dar uma elipse, e esta elipse são os pontos em que nós queremos impor para a função f de xyz e encontrar quais são os valores máximo e mínimo da função f restrito a essa elipse obtida na interseção. Bom, quem aqui representa as restrições? As restrições são essas duas superfícies. Para a gente ter uma ideia, nós teríamos aqui o cilindro circular reto, os eixos, aqui no plano XY nós temos uma circunferência de raio 1, então essa circunferência aqui é de raio 1. E o plano vai interceptar esse cilindro. Intercepta aonde? O plano intercepta aonde esse cilindro, né? Então, se a gente pegar aqui o cilindro
isolar z, nós vamos ter 1 menos x mais y. Se a gente desenhar esse plano com interseção com o plano y e z, ou seja, a projeção desse plano no plano YZ, isso acontece quando x igual a zero. Então, quando x igual a zero, nós vamos ter z igual a 1 mais y. Se nós temos aqui uma variação no cilindro de menos 1 até 1 no plano xy, então quando o y aqui for menos 1, o z dá zero, então o plano vai estar passando aqui por esse ponto. Quando o y for 1, o z dá 2, então, por exemplo, vou marcar aqui este ponto aqui na altura 2. E então, isso nós temos aqui o plano passando por aqui. Então, o plano intercepta, ele corta esse cilindro nessa linha. E ao cortar, se a gente pensar que passando uma lâmina aqui nessa linha, vai deixar o formato de uma elipse. Então, nós temos aqui uma elipse. E essa elipse são os pontos da restrição. Então, as superfícies geram esta curva. Que são os pontos em que nós estamos interessados em saber o máximo e mínimo de f. Tá, mas a gente conseguiria fazer as contas independente disso. Por quê? Nós temos quem que é a f? A f é x, y, z igual a x mais 2y mais 3z. E aí nós temos a g sendo quem? A g sendo x menos y mais z e está igualado a 1. E h sendo x ao quadrado mais y ao quadrado igualado a 1 também. Então, o que nós temos que fazer? Gradiente de f, gradiente de g, gradiente de h. Quem que é o gradiente de f? É o f de x, f de y, f de z. F de x, a derivada de f com relação a x dá 1, com relação a y dá 2, com relação a y dá 3. Então, aqui o gradiente dá 1, 2, 3. Gradiente de f. E o gradiente de g dá quanto? Quem que é o gradiente de g? Gradiente de g, então, é 1 menos 1 e 1. E o gradiente de h é igual a 2x, 2y e 0. E esses gradientes vão resultar em quais equações? Bom, que equação? Então, aqui nós temos que utilizar quem? Que o gradiente de f
é igual ao lambda gradiente de G mais gradiente de H. Então, esse daqui vai resultar em quais equações? É 1 igual a lambda mais 2x vezes μ. Então, 2μ vezes x. A outra equação é 2 igual a menos lambda mais 2μ y. A terceira equação é 3 igual a lambda mais 0. A quarta equação é o plano, que a equação do plano era x menos y mais z igual a 1. E a equação do cilindro, que era x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, nessa situação, nós temos 5 equações e 5 incógnitas. Mas aqui na terceira equação, né, nós já temos aqui um lambda igual a 3. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer o quê? Vamos substituir. Vamos substituir lambda na 1. Então, 3 em 1 e 3 em 2. Então, aqui vai ficar 1 igual a 3. Então, isso daqui vai resultar em 1 igual a 3 mais 2μx. Então, isso vai implicar que passa os 3x para o outro lado, fica menos 1 menos 3 menos 2. Menos 2 com 2 vai ficar menos 1 igual a μx. Então, μx igual a menos 1. Agora nós vamos substituir lambda em 2. Substituindo lambda em 2 vai ficar 2 igual a menos 3 mais 2μy. Então, vai ficar menos 3 para o outro lado, 3 positivo, vai ficar 5. Passo 2 dividindo, 5 sobre 2. Então, μy é igual a 5 sobre 2. E agora nós vamos substituir na equação 5. Então, aqui nós temos um asterisco, 2 asterisco. Então, vai pegar 1 e 2. Nós vamos pegar 1 e 2, substituir em 5. Fazendo isso, passo μ aqui dividindo. Então, x é igual a 1 sobre μ e y é igual a 5 sobre 2μ. Então, nós vamos ficar com menos 1 sobre μ ao quadrado mais 5 sobre 2μ ao quadrado igual a 1. Então, isso vai resultar em 1 dividido por μ ao quadrado mais 25 sobre 4μ ao quadrado igual a 1. Tirando o mínimo, nós vamos ficar com 4μ ao quadrado. Então, vai ficar com 4 mais 25 igual a 1. Então, isso vai ser
29 igual a 4.000 ao quadrado. Então, nós vamos ter, passa o 4 dividindo e extrair a raiz, nós vamos ter que mi é igual a mais ou menos raiz de 29 sobre 2. Então, nós temos a seguinte situação. Quando o mi for positivo, isso vai implicar que x é igual a menos 1 sobre mi. Então, vai ficar menos 2 sobre 29. Nessa situação, quem que é o y? O y é 5 sobre 2 mi. E quem que é mi? É raiz de 29 sobre 2. Então, nós vamos ter que é 5 sobre raiz de 29. E o z vai ser igual a... E aí temos que voltar lá na equação do plano. Então, para encontrar o z, a gente volta aqui na equação 4. Na equação 4, nós temos que z é igual a 1 menos x mais y. Então, substituindo x e y aqui, nós vamos ter que 1 menos x. X é menos... Então, vai ficar menos 2 dividido por raiz de 29. Então, vai ficar mais 2 sobre raiz de 29 mais y. Y positivo, então vai ficar 5 sobre 29. E então nós vamos obter 1 mais 7 sobre 29, raiz de 29. Então esse é o primeiro ponto, menos 2 sobre raiz de 29, 5 sobre raiz de 29 e temos 1 mais 7 sobre raiz de 29. O segundo ponto, quem que é o segundo ponto? O segundo ponto é quando o mi for negativo. Então, quando o mi for negativo, o que vai resultar? O x vai ser positivo. Ao substituir o x positivo, o x positivo ainda não. Ao substituir o y, o mi negativo para encontrar o y vai ser negativo. Então, vai ser y igual a menos 5 sobre 29. E o z vai ser 1 menos 2 sobre raiz de 29 mais o y, né? Então vai ficar negativo, então vai ficar menos 5 sobre raiz de 29, e isso é 1 menos 7 sobre raiz de 29. Então, o outro ponto
obtido é o 2 sobre raiz de 29 menos 5 sobre raiz de 29 e 1 menos 7 sobre raiz de 29. E agora, então, encontrar a f desses dois pontos. Então, do primeiro ponto, a f de menos 2 sobre raiz de 29, 5 sobre raiz de 29 e 1 mais 7 sobre raiz de 29 vai ser quanto? Vai ser x mais 2y mais 3z. Então vai ser x mais 2y mais 3z. Então, 3 mais 27, 29. Então, esse daqui dá 10 menos 2. Opa, 21 não, 27 não, 21. Aqui é 21. 21. Agora sim. Então vai ficar 10 menos 2, 8, com mais 21, 29. 29 dividido por raiz de 29 dá raiz de 29. Então esse daqui é 3 mais raiz de 29. E o outro ponto é menos 2, menos não, agora é mais. Raiz de 2 sobre raiz de 29 menos 5 sobre raiz de 29. 1 menos 7 sobre raiz de 29. Substituindo, então vai ficar x mais 2y mais 3z isso vai resultar em 2 menos 10 menos 8, com menos 21 menos 29, dividido por raiz de 29, que então vai ficar menos raiz de 29, então é 3 menos raiz de 29. Então, esse de cima é o ponto de máxima. E esse de baixo é o ponto de mínimo. Então é isso. Até mais.